Nós falamos sobre a marca de Jesus na semana passada, né? E são marcas evidentes, né? E essas marcas ela nos acompanham ao longo da vida. E hoje eu quero falar sobre bases de uma obra de Deus. E eu peço que você abra a sua espada, se você estiver do lado de alguém, quando ele abrir, fizer assim, estalar, que ele não está lendo, você bota a mão na cabeça dele e fala assim: misericórdia, Senhor. Entendeu? Já ora pelo irmão, que vai dar mais vontade dele ler, amém? Mateus 11, 25. Se você não achou, finge que achou. Vai estar aqui projetado na parede também. Diz assim a palavra: naquele tempo, respondendo Jesus, disse... só um detalhe, né? A maior maravilha da Bíblia é a palavra de Deus inspirada. Isso nós lemos ontem, né? Nós estamos tendo aos sábados, 15 horas, a nossa doutrina da igreja. Não falte, é importante você saber como pensa a estrutura que você está fazendo parte, entendeu? Pode ter algo que de repente você tenha dúvida ou que você pense de uma forma diferente. Isso te dá oportunidade para você questionar, fazer perguntas, né? E foi uma bênção ontem, né? Ontem nós vieram as crianças também. A minha ideia inicial era não ter as crianças, que eu tinha receio de que atrapalhasse o entendimento na hora, mas as crianças vieram e ficaram quietinhas, foi uma bênção, né? Então, todo sábado nós vamos fazer isso, tá? É de 15 às 16 horas. Vai iniciar com a doutrina da igreja e na sequência nós vamos ter um seminário, né? Um seminário sobre organização financeira, seria isso, tá? Que vai ministrar esse seminário é o Varão ali, o Wellington, tá? E na sequência logo, então a gente deve levar 3 semanas com a doutrina da igreja, acho que 3 semanas a gente esgota. Em seguida a gente vai fazer um seminário sobre gestão financeira. Aí na sequência vamos fazer um seminário sobre criação de filhos, depois sobre casais, aí a gente vai, entendeu? Sempre aproveitando essa hora. Aí você pensa assim, né? Mas por que sábado 15 horas? É para aproveitar porque para quem tem filho, as células infantis iniciam às 16 horas. Entendeu? Então você já vem de 15, já vem preparado, já fica para 16 e vai até às 17h30, 18 horas mais ou menos as crianças, né? Amém? Então diz assim a palavra, ó. Naquele tempo, respondendo Jesus... lembrei. Também mais uma coisa, um parênteses. Por que eu parei? Lembrei agora. A palavra de Deus é viva, entendeu? Você pode ler a Bíblia 800 vezes. Ela vai... É uma oportunidade enorme que das 800 vezes ela fala com você 800 vezes de uma forma diferente. Entendeu? Então tem um versículo bíblico, porque eu sempre falo para você levar para casa, para você anotar, para que você medite depois sobre a palavra que é ministrada no culto de domingo. Porque a mesma palavra, ela pode falar com você de formas diferentes, sobre áreas diferentes da sua vida. O mesmo versículo. Por exemplo, esse versículo aqui, eu creio que ano retrasado, ele já foi pregado aqui na igreja, só que de uma forma diferente. Entendeu? Então esse daqui é um exemplo, eu vou até atrás depois para compartilhar com vocês, de como que a palavra de Deus, o mesmo versículo pode falar com você de formas diferentes, absurdamente diferentes, amém? Então diz assim a palavra: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Amém. Lê só até aí. Deus escolheu uma forma muito peculiar de tratar com o homem. E quando Deus, em sua infinita sabedoria, escolheu uma forma peculiar de tratar com o homem, Ele começa a levantar homens na Bíblia, né, e mulheres também, que além do coração humilde, Ele levanta improváveis. Entendeu? Se você for ver na placa dessa igreja que está aqui escrito, não sei se você já leu, um lugar de improváveis. Entendeu? Porque um lugar de improváveis é justamente o lugar de uma vida com Deus. Entendeu? Você consegue perceber que ao longo da inspiração divina, que é progressiva, Ele levanta determinadas pessoas que você não escolheria para fazer parte do projeto. Se você tivesse o mesmo projeto de Deus, você não escolheria aquela pessoa. Você entendeu? Posso dar um exemplo?
Você, nesse momento, eu queria que você pensasse como Deus, tá? Você vai trazer o mundo, você vai encarnar como homem. Beleza até aí? Beleza. Aí você vai estabelecer uma descendência para você. Uma ascendência, né? Você vai ser descendente como homem de uma linhagem. Estão me acompanhando até aí? Quem colocaria na sua linhagem uma prostituta? Porque você vai falar sobre santidade. Você vai vir ao mundo e não vai ter pecado, porque você é Deus. Quem colocaria na sua linhagem uma prostituta? Sinceramente, levanta a mão mesmo. Nenhum de nós. Você consegue compreender? Ou seja, na linhagem de Cristo existe a prostituta Raabe. Você entendeu? Ou seja, a forma peculiar que Deus escolhe. Posso dar outro exemplo? O povo de Deus, ele olha para as nações vizinhas e consegue perceber que todas as nações tinham um rei. Entendeu? Então o que é que eles fazem? Eles querem se adequar às nações vizinhas. Aí o rei, naquela época, ele participava das guerras, né? Tinha que ser um homem valente. Aí eu pergunto para você, qual a característica que você escolheria para alguém ser o teu rei? Guerreiro, cara alto, forte, né? Você entendeu? É quando você olha para alguém e consegue estabelecer algumas estratégias da sua parte e você tenta colocar pessoas que são mais adequadas ao perfil que você imagina que a pessoa deve desempenhar. Deus não funciona assim com Deus. Entendeu? Por que eu falo isso para você? Porque ele escolhe os pequeninos, porque ele não compartilha a glória dele com ninguém. Entendeu? Então quando se surge um improvável que é levantado, tem um motivo para que ninguém olhe e fale, não, mas também, entendeu? Mas também o cara, olha aí, entendeu? Teve Saul, que era o homem que a Bíblia diz que era, né, de uma estatura que os mais altos batiam nos seus ombros, ou seja, deveria ser um cara enorme, e depois ele levanta Davi, né, que diz que tinha uma boa aparência, né, mas era um garoto ainda. Depois transformou num grande guerreiro. Mas é quando Deus levanta os improváveis. Então nesse texto que a gente percebe é que Deus escolheu os pequeninos para poder trazer revelações daquilo que Ele quer tratar, não somente no passado, mas nesse tempo. Porque diz assim, no verso 25, naquele tempo respondendo Jesus diz, graças te dou, Pai e Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e o revelaste aos pequeninos. Aí você pode olhar assim, o que é que está dizendo a palavra de Deus? Você tem que saber interpretar a Bíblia. Significa dizer que Ele vai revelar só para os anões, é isso? Os pequeninos? Então todo anão é inspirado por Deus, é isso que Ele está dizendo? Não, quem são os pequeninos? Quem são os pequeninos? Não. Os improváveis também. Mas os pequeninos são os humildes de coração. Aqueles que conseguem se enxergar e não acham que são grandes. Esses são os improváveis que Deus levanta. Você entendeu? Ou seja, muitas vezes se você consegue hoje colocar os olhos em você e fala assim, uau, como eu sou o máximo, dificilmente você vai viver um plano de Deus. Porque Deus, segundo a sua palavra, escolheu os pequeninos, que são os humildes. Então, em nome de Jesus, que Ele te toque de uma forma diferente hoje. Tire todo o orgulho e soberba do seu coração. Para que você viva um plano extraordinário do Senhor. Isso é um plano tão perfeito de Deus que quando você compara nos tempos de Jesus, enquanto um homem encarnado nesta terra, você percebe que existiam homens que eram letrados, homens muito inteligentes, homens conhecedores das ciências humanas. Hoje existem, por exemplo, os cientistas, né? São homens que são pesquisadores, que estudam profundamente. Se esses homens foram soberbos, eles não vão experimentar de Deus. Você já percebeu? Não sei se você já fez essa reflexão, mas você já percebeu que a maioria dos cientistas são ateus? Você já parou para pensar nisso? A maioria dos cientistas, não são todos, tá? Existe hoje uma teoria chamada de design inteligente. Não sei se alguém já se deparou com essa informação. Eles estudam profundamente a origem de todas as coisas e conseguem perceber que existe um ser inteligente que teve que dar o toque inicial para que tudo acontecesse. E ele fala assim, é impossível, meu irmão, é impossível que você tenha vindo de uma ameba. Entendeu? Surgiu uma ameba e trouxe pressão, oxigênio, pronto, transformou, chegou tu aqui hoje. Entendeu? É impossível que isso aconteça. E eles estão comprovando por meio do estudo genético.
Porque o DNA, ele não pode, é impossível que ele sofra esse tipo de mutação. Porque os cromossomos lá, eles são históricos. Eles não sofrem mutação. Se sofrerem mutação, eles viram anomalia. Entendeu? E as mutações de anomalias, elas não progridem, elas acabam morrendo, né? Qualquer que seja. Então, estou dando só um exemplo para que você entenda que muitas vezes quando a gente adquire muito conhecimento, muitas vezes quando nós buscamos um lugar para que as pessoas possam nos enxergar como detentores do conhecimento, isso muitas vezes pode ser perigoso. Aí você pergunta assim, o que é que você está falando que eu não devo estudar? Não, pelo contrário, meu irmão, mergulha no estudo, vai ser benção. Mergulha no conhecimento, vai ser benção. Só que você não pode ocupar um lugar em Deus. Eu recordo uma vez que, uma das vezes que a soberba, bateu no meu coração. Eu gosto de testemunhar meus erros para que você não erre dessa forma. Existia um problema que no Brasil não estava conseguindo resolver. É muito extenso explicar, mas é como se a gente quisesse... Quem já viu filme de infecção? Filme de infecção, que vira todo mundo bicho, de repente, não tem aquele filme? Aí eles vão atrás do paciente zero, não vão? Não é assim? Vão atrás do paciente zero, pronto. Mas dentro de uma estratégia de programação de processo, a gente queria encontrar o zero, paciente zero, seria mais ou menos isso. Mas de uma outra linhagem, de pesquisa, né? E não estava conseguindo, e abria a chamada, não estava conseguindo, e a matriz não conseguia e tal. E eu sentei, comecei a analisar aquele negócio. Aí eu fiz o que uma pessoa que acredita em Deus e tem fé acredita. Senhor, eu não sei, mas eu sei que tu sabe, Senhor, me ajuda. Eu não consigo. E eram muitos parâmetros, eu fui colocando os parâmetros. Irmão, aí tinha uma pessoa do meu lado. Aí é o momento que você cai, sabe? Aí eu olhei, quando eu falei, eu não acredito que eu não pensei nisso. Comecei a colocar lá, programando. Falei, meu irmão, olha a soberba, né? Quando eu fui dar um enter, eu falei, meu irmão, se der certo, amanhã eu tô na NASA. Tac. Entendeu? Se der certo, amanhã eu tô na NASA mesmo. Tac. Deu certo. Meu irmão, só que veio aquele constrangimento enorme da soberba. Como que vem aquele Deus olhando e falando, é mesmo, é? Vai pra NASA, vai. Para a NASA do inferno, só se for de... E a pessoa que estava do meu lado não entendeu nada, né? Porque foi uma brincadeira natural. Mas eu falei, não tem nada, meu irmão, não tem nada. Levantei da cadeira, porque eu me espanto, né? Quando eu me dou conta de que eu fiz uma bobagem muito grande e tomei um lugar que é do Senhor, eu me espanto e tento justificar a todo custo para que a pessoa não tenha uma visão errada. Então eu levantei, não, olha, deixa eu te explicar, não tem nada a ver, meu irmão, isso aqui foi Deus. Eu fiz uma oração. A pessoa olhando assim, né? Eu em pé. Eu falei, não, tá todo constrangido, entendeu? Só que é um exemplo que pode parecer engraçado, mas quantas vezes na vida a gente se comporta exatamente assim? A gente acaba não se comportando como pequenino, dependendo de Deus, como humilde, daquilo que nós pedimos. Meu Deus, me ajuda, Senhor. Me ajuda a ter uma casa. Entendeu? Eu quero uma casa assim, assim, assim. Me ajuda, Senhor. Por favor, me ajuda. Me ajuda a pagar essa dívida enorme, Senhor. Me ajuda, entendeu? Você ora. Aí acontece. Aí alguém chega para ti e fala, casa bonita mesmo, meu irmão, muito trabalho, querido. Nossa, tive que trabalhar muito para ter isso aí. Você já perdeu de novo, querido. Entendeu? Você já perdeu de novo. O testemunho correto é, meu irmão, que casa bonita. Meu irmão, Deus é bom, querido. Deus é muito bom, meu irmão. Orei tanto por essa casa, só você vendo. E Ele fez, meu Deus é real. Esse é o pequenino, entendeu? Não é o soberbo. Mateus 5,3 diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando ele fala pobre de espírito, não pare no seu coração. Ele está falando de um miserável. Ele não está falando sobre ser miserável. Ele está falando sobre ser humilde. O pobre de espírito, ele é dependente de Deus. Entendeu? O pobre de espírito, ele é dependente de Deus. Senhor, eu não consigo sentir, Pai. Senhor, me ajuda nessa situação, me ajuda nessa circunstância. Senhor, hoje eu estou tendo um dia tão bom, eu sou muito grato a Ti por isso, porque eu sei que é a Tua destra poderosa que está sobre a minha vida. Esse é o pequenino, esse é o pobre de espírito, é aquele que não ocupa o lugar de Deus. Por quê? Porque leve no seu coração, você serve a um Deus que é um Deus de amor. Isso é comprovado. Deu seu Filho unigênito para te resgatar daquela sentença de morte que estava proclamada sobre sua vida. Mas você serve a um Deus que é justo e que não compartilha a glória dele com ninguém. Então não ocupe no seu coração um lugar que é de Deus.
Eu conversando uma vez com o meu pastor, ele participou de muitas reuniões, ele fez parte do conselho, né, da igreja lá da EDPB em Manaus, que é muito grande. E como nós vimos ontem na história da igreja, né, começou lá em Borba e em Bragança Paulista. E são muitas igrejas, né? Então tem um conselho, ele fazia parte desse conselho. E certa vez eles fizeram uma reunião com Jonatas Câmara. Você sabe quem é Jonatas Câmara? Ele é o presidente das Assembleias de Deus do Amazonas, que separou do Pará, né? A Assembleia de Deus, não vou chamar de raiz, mas a principal, ela é do Pará, né? Missionários americanos vieram para o Pará e fundaram lá, é em frente a Cairu, por sinal. E depois de um tempo houve um racha na Assembleia. E a família Câmara foi quem ficou presidindo as Assembleias de Deus no Amazonas. E numa reunião dessas, um homem lá, e começaram a falar de Deus, e alguém se levantou, um pastor de uma forma muito infeliz, e fez uma pergunta. E ele falou, a finalidade era perguntar, sabe? Perguntar para tirar dúvida, para auxiliar, como que chegou, qual foi como é o projeto de crescimento da igreja, como você tem feito a respeito das intercessões, vocês oram 24 horas. Então eu estava fazendo pergunta dessa natureza para ele. Ele muito experiente, um homem que está lá na frente, literalmente está lá na frente. E um pastor foi e fez uma pergunta para ele, nesses termos. Eu queria que você meditasse sobre essa pergunta. Ele falou, pastor Jonatas, tem uma pergunta para lhe fazer. Eu já li a Bíblia inteira, 22 vezes. Entendeu? Quantas vezes o senhor leu a Bíblia? O que você acha dessa pergunta? Foi uma pergunta sincera? Isso vai levar para quê? O que você vai aprender com uma resposta dessa? Aí ele olhou para aquele pastor e falou assim, pastor, eu não sei, pastor. Quando eu li a 50ª vez, eu parei de conferir. Entendeu? Ou seja, quando eu li 50 vezes, para mim eu parei de conferir, eu não sei quantas vezes eu li. Aí aquele homem se acanhou, né? Porque ele achava que ele era o máximo, talvez, naquela pergunta dele, né? Eu li 22 vezes a Bíblia. E, não sei, quando eu li 50, eu parei de conferir. Entendeu? Ou seja, não estava se comportando como pequenino. Não estava se comportando como alguém humilde. Ele poderia fazer, se fosse uma pergunta sincera, talvez de uma forma diferente, né? Pastor, qual a importância de anualmente, ou qual, né, para alguém que está lá na frente poderia responder, mas não foi realmente uma questão, uma pergunta sincera. Como da série, eu gosto de testemunhar meus erros, né? Certa vez nós fomos ao encontro, acho que foi o último encontro que nós participamos, eu e a Carla, lá em Manaus, e existiu um grande irmão amado, ele foi ministrar uma palestra, ele estava um pouco nervoso, e a gente orou na noite anterior para que a presença de Deus fosse abundante e que tirasse, né, que desse espírito de ousadia para ele cumprir a missão, que a gente acreditava que era uma missão de Deus, e ele foi lá e foi uma bênção. O irmão lá começou a pregar, e eu estava aqui em oração, e havia um rapaz que estava passando por uma situação muito difícil, estava inclusive ameaçado de morte, né? E ele foi para esse encontro meio que fugindo lá o pessoal queria matá-lo, né? E ele começou a ter a ministração e aqui em oração, e o Senhor falou comigo para eu orar lá com o rapaz, entendeu? Era Railson o nome dele. E ele tinha tido inclusive um acidente, tentaram matá-lo, ele tinha tido um acidente, tinha batido a perna, então estava de muleta. E quando eu estava ali orando, eu não sabia que ele estava lá fora meio que fugindo de pessoas que queriam matar, eu não sabia de nada disso. E o Senhor falou comigo para orar com ele. Eu levantei a cabeça e falei, rapaz, eu falei, tá ali, meu irmão, vou lá. Aí quando eu, procurando ele, quando eu olhei o Bruno, que estava ministrando lá na frente, estava assim, ó. Todo mundo de olho fechado, né? Ele apontando para o Railson, né? Ora com o Railson e tal. Eu falei, não, beleza e tal. Eu falei, pô, confirmação de Deus, vou lá orar com o Railson, né? Aí cheguei lá e tal, meu irmão, ele com a muleta em pé, meu irmão. Aí eu peguei na cabeça dele, meu Deus e tal. Eu oro por esse homem, para que ele se converta a ti e tal. Comecei a orar por ele, ele falou assim. Aí Deus começou a falar comigo. Fala assim, ele é um homem que é muito racional. Senhor, quebra a razão dele, Senhor. Faz com que ele seja um homem espiritual. Faz com que ele acredite que Deus é espírito. Que teu Espírito Santo possa invadi-lo nesse momento. Comecei a orar por ele. Aí ele falou assim, é um homem sem fé. Senhor, acrescenta o dom da fé nele, Senhor. Acrescenta, Senhor, cada vez mais. Eu comecei a orar por ele. E o Senhor tratando muito a questão da racionalidade. Ele é um homem que tem muita lógica na cabeça. Senhor, ele tem muita lógica. Quebra toda a lógica, Senhor. Porque o Senhor não é um Deus de lógica. O Senhor é um Deus de milagre, orando por ele. Aí Deus falou comigo assim,
Tudo aquilo que você orou por ele serve para você. Meu querido. Aí eu me abracei com o Railson. Aí fui chorar com o Railson. Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa tudo que aconteceu. Aí falei no ouvido dele, Senhor, me perdoa. Eu sei que é para mim isso e tal. Comecei a chorar com o Railson. O que é que acontece, irmãos? Às vezes a gente não consegue enxergar como nós estamos na intimidade. Entendeu? Às vezes a gente não consegue ter uma reflexão franca de nós mesmos. Porque se você chegasse na noite anterior lá, a gente orando com o Bruno, meu irmão, o céu estava naquele lugar, querido. Chorando, falando alto e chorando. Deus é bom, tenho fé, entendeu? Temos fé, Senhor, que o Senhor vai fazer amanhã, que vai ser uma bênção. E foi, Bruno foi uma bênção. Mas eu não sabia que eu era tão racional. Eu não sabia que eu olhava para as coisas com tanta lógica. Apesar de eu já ter sido uma vez sinalizado pela minha esposa na época, a moça levando as coisas muito para o lado racional. Não, mas eu não acredito como acontece isso e tal. Entendeu? Então, isso é ser humilde de coração, é você conseguir olhar e uma vez confrontado e constrangido, e você pode ser constrangido e confrontado por meio dessa palavra, você entender que você tem que dar alguns passos para trás. Entendeu? Você tem que entender que você está num processo de crescimento. Esse processo, se você se render a ele, você vai viver coisas diferentes de Deus. Os pequeninos, né? Para fechar somente essa primeira parte, eu amo momentos que eu tenho de conversa com o meu pastor. Eu amo, cara, eu amo. Eu cresço muito, sabe? Dias de oração, talvez, muito, são ensinamentos de quem está lá na frente, sabe? Isso faz com que você cresça. Aprender com quem está lá na frente. Entendeu? Isso faz com que você abrevie muitos processos da sua vida. Entendeu? Ao invés de você... Não que você não tenha que buscar, mas... A inteligência é quando você aprende com seus erros. Você erra e você não faz mais. Isso faz parte de uma pessoa inteligente. A sabedoria é quando você não precisa errar para aprender. É quando você escolhe alguém que está lá na frente e uma pessoa sábia te dá o conselho e você escolhe acreditar naquilo e cumpre. Por quê? Porque você olha e sabe que ela está lá na frente. Então eu amo esses momentos com ele. Quando nós viajamos agora em novembro, nós andamos 11 horas de carro mesmo. Saímos de Maragogi só para ver se foi inesquecível para você. Por isso que eu estou perguntando, entendeu? Então nós saímos de Maragogi para Salvador de carro. 11 horas mesmo. É chão mesmo. Olha, 11 horas não é nem uma questão de fé, é uma questão de amor, entendeu? Então nós saímos para lá no nosso aniversário de casamento e fui conversar com ele. E ele me deu um exemplo sobre humildade, que foi uma revelação que Deus deu para ele. Ele tinha um terreno lá para Band de Manaus, não vou entrar no mérito. E nós, pelo menos uma ou duas vezes no mês, sábado de manhã ele me ligava: "E aí, meu irmão, tá fazendo o quê?" Eu falei: "Pastor, nada. Bora lá capinar o terreno, bora." A gente levava ancinho, aquele negócio de madeira que tem uns negócios na ponta assim, né, para puxar, teçado, entendeu? Saco plástico. Levava tudo isso. Meu irmão, a gente foi lá, sei lá, mais 20 vezes, talvez até mais. Sabe quantas vezes a gente capinou o terreno dele? Nenhuma, meu irmão. A gente sentava embaixo de um negócio que tinha no telhadinho e conversa, experiência. Ele falando sobre experiência, a gente falando sobre Bíblia, falando sobre ensino. E dessa vez a gente foi lá e ele falou: "Cara, a última vez que eu fui lá, Deus me entregou algo tão precioso." Eu falei: "O que foi, pastor?" "Não." Ele estava debaixo, ele estava numa rede. Ele montou uma rede embaixo, ele foi para capinar. Né? Claro que ele não capinou. Entendeu? E botou uma rede embaixo de um telhadinho que ele tinha lá e começou a chover muito forte. E choveu muito forte, muito forte. E quando ele olhou, tinha uma palmeira muito grande, mas muito grande. Ele falou assim, tipo, passava da copa das árvores, né? E entrelaçado nele tinha aquelas trepadeiras, né, que chama. Tipo parasita mesmo, né? Aqueles vegetais que crescem entrelaçando e vão lá para cima, né? E Deus ministrou ao coração dele algo que eu tenho certeza que você vai levar para a vida, sobre humildade. Deus ministrou no coração dele uma conversa entre a trepadeira e a palmeira. E a conversa era mais ou menos assim. A trepadeira, quando chegou lá em cima, perguntou para a palmeira e disse assim: "Palmeira, que visão bonita." Ela falou: "Uma visão bonita. Quanto tempo você demorou para chegar aqui em cima?" Ela falou: "Eu demorei para chegar aqui em cima. Eu demorei 15 anos. 15 anos. 15 anos é muito tempo, cara. Entendeu? 15 anos é muito tempo. Eu não sei como é que você consegue tanto tempo para crescer.
Eu tenho aqui 1 ano. 1 ano eu cheguei, e 1 ano no mesmo lugar que tu demorou para chegar 15 anos. Aí veio a chuva forte. Sabe o que aconteceu? Vocês já viram a raiz da palmeira como é que é? Ela vai para cá e vai para os lados, né? Veio uma chuva forte e várias árvores caíram. E a trepadeira foi arrancada por conta das chuvas que levaram sua raiz. Entendeu? E ela morreu. Porque quando ele chegou lá, a trepadeira estava lá, mas estava seca. Já estava seca, ela já estava morrendo. E a lição que ele tomou, que Deus ministrou o coração dele, é exatamente essa. Muitas vezes a gente não quer passar o tempo do processo. Muitas vezes a gente quer ocupar o lugar que pessoas estão, não levando o tempo necessário para chegar lá, abreviando processos. Aí sabe o que acontece? Quando a gente chega lá em cima, a gente morre. Quando a gente chega lá em cima, a gente cai. Por quê? Porque não tem humildade no coração. Porque você não consegue compreender por que a pessoa levou tanto tempo para chegar ali e você conseguiu somente 1 ano. Isso é muito bom. Entendeu? Você é muito bom, cara. Você é muito bom naquilo que você faz. Então, pessoas que levaram muito tempo, você levou um tempo muito menor. Sabe por quê? Porque você é muito bom. Uau! Como você é bom. Isso é falta de humildade, irmãos. Um homem que é convertido a Cristo, uma mulher que é convertida a Cristo, ela é grata a Deus por tudo aquilo que Ele faz. Não é só uma questão de talento. Ele pode acrescentar talentos na sua vida, eu acredito nisso. Mas os planos de Deus nunca são frustrados. Quando você chegar lá, lembre-se do processo. Não abrevie processos de Deus na sua vida. Senão você não vai criar raízes. E quando você chegar lá em cima, você vai cair. Amém? Uma outra certeza que nós temos que ter é que Jesus é o centro e a obra sempre vai apontar para Cristo. Jesus é o dono da igreja. Amém? Eu acredito, Senhor. Não me deixa fora, não, por favor. Eu vou te dar a oportunidade de novo, posso? Jesus é o dono da igreja. Amém. Não é que fica diferente? Verso 26 diz assim: sim, ó Pai, porque assim te aprove, todas as coisas me foram entregues. Quem está falando isso é Jesus. Por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E aquele a quem o Filho quiser revelar. A obra jamais, em nenhuma hipótese, pode apontar para homens. Vocês sabem qual é o motivo pelo qual hoje, glória a Deus, meu irmão, já vai estrear. Pode estrear, minha filha. Entendeu? Glória a Deus. Pode estrear, não tem problema, não se acane não. Vai lá, entendeu? Vocês sabem o motivo? Vocês sabem o motivo pelo qual a maioria das pessoas se desviam da igreja? Levanta a mão quem conhece. Não estou falando que você é desviado. Levanta a mão quem conhece um desviado. Alguém que chegou para você e falou assim: cara, a igreja e tal, um desviado, né? Note que a história geralmente vai ser assim: fulano me enganou, fulano me traiu, fulano me roubou, fulano me passou para trás, fulano me humilhou, fulano compartilhou uma coisa muito íntima da minha vida. Entendeu? Te apressa, senão ela vai estrear, viu? Te apressa, senão ela vai estrear. Eu, no teu lugar, eu corria na frente dela. Entendeu? Você entendeu? Se você observar, sempre há decepções em relação a pessoas. Sabe por que isso acontece? Acontece por um motivo. Porque as pessoas estão com os olhos no lugar errado. Os olhos estão no lugar errado. Posso dar uma notícia para você? Posso dar uma notícia? Eu esqueci o teu nome. Kennedy. Não esqueça mais. Vou dar uma notícia para ti, Kennedy. Se você congregar nesse lugar durante 20 anos, há uma probabilidade enorme que um dia eu vou te decepcionar. Entendeu? Eu vou te decepcionar, eu vou te decepcionar, te decepcionar, te decepcionar, te decepcionar, entendeu? Eu vou te decepcionar. Sabe por quê? Porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Entendeu? O grande problema é que quando você está com os olhos no lugar errado, quando você experimenta das decepções, você se afasta de Deus. Aí eu imagino Deus olhando e falando assim: querido, o que eu tenho a ver com isso, meu irmão? Tu escolheu confiar, tu escolheu fazer, vocês fizeram, não me consultaram, cara, tu vai te afastar de mim. Satanás recebe. Tá, beleza, carinha meio baixo. Tipo assim. Entenda isso. Entenda isso. Só um caminho é Cristo, querido. Não há outro. Só um caminho é Jesus. Não há outro caminho. Não há. Entendeu?
Então, se de repente pessoas te decepcionarem, sabe por que elas te decepcionam? Por um motivo. Por um motivo. A Bíblia ensina, é ferro afiando ferro. Entendeu? Como é que afia ferro? Assoprando? É arranhando no outro, querido. Quando eu falo sobre ferro afiando ferro, é arranhando no outro. Tenta afiar um ferro com papel. Com gesso, que é um pouco mais duro. Entendeu? Com pano. Você não vai conseguir. É ferro afiando ferro. Então as decepções, vou dar uma notícia para você. Oh, meu Deus, me ajuda. As decepções vão te fazer crescer. As decepções vão te fazer crescer. A divergência de ideia, a divergência de visão, isso vão te fazer crescer. A grande diferença é que nós não aprendemos, sabe o que é? Você se chateia, você não fala nada para ninguém e você some. Aí a pessoa te procura, aí sabe o que você fala? Não, meu irmão, tô bem. Não, tô bem. Tô bem magoado com todo mundo. Não, tô bem, tô super bem. Entendeu? Tá mordido com todo, falando mal de todo mundo. Entendeu? Irmão, sinceramente, não é assim, irmão. Sério. Ou você falou assim, uma pessoa, um dia você conheceu, ela falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Cara, eu tô tão feliz, eu tô desviado, cara. Eu tô muito top, entendeu? Você já conheceu alguém que deu esse testemunho pra você? Não, e nem vai conhecer. Porque em algum momento, meu irmão, o Espírito Santo constrange. Em algum momento a pessoa sente, meu irmão, ela pode dar o sorriso que for, mas chega um momento que ela sente em algum lugar, meu irmão, e você olha, tá assim, ó, olhando pro nada, querido, pro nada. É o momento da reflexão, é o momento da lembrança, entendeu? Então, não coloque os olhos nas pessoas. Se você colocar os olhos nas pessoas, você não vai crescer. Quero falar com um casal. Homens, tire os olhos da sua mulher. Ai, meu Deus, queria não. Eu vou explicar. Se você não fizer determinadas ações, se você não adotar determinados comportamentos e atitudes, porque a tua mulher não faz, vou te dar uma notícia, parabéns. Vocês vão ser dois que não fazem. Entendeu? Porque a sua desculpa vai ser assim, não, mas também não faz. Você não vai crescer, querido. Mulheres, tire os seus olhos dos seus maridos. Entendeu? Se você deixar de crescer, de buscar, de ter atitudes, de se envolver com a obra, porque o teu marido não faz, parabéns para você também. Vocês vão ser dois que não fazem. Entendeu? As mulheres, elas passam por algo interessante. Vou abrir um parênteses, nem está aqui. Mas se você se enquadrar, você não precisa nem rir. Entendeu? Fica só caladinha, não fala nada. Nem dá, fica assim, ó. Entendeu? Tipo, finge que não está entendendo, tá? Mas olha só. Você, mulher, você busca a Deus, amém? Amém, tá, beleza. Só que você olha para o vaso e você vê que o vaso não tá como deveria. Porque, tipo assim, tu queria que ele andasse sobre as águas, entendeu? Queria que ele fizesse o mar abrir e tal, né? Queria que ele buscasse bastante. O vaso não tá como deveria, não tá orando e tal. Muitas vezes isso é um problema. Sabe por quê? Porque você começa a cobrá-lo. Sabe? Não, mas você deveria, porque não te vejo vendo a Bíblia toda. Aí você começa, né? O homem é difícil fazer isso com a mulher, mas é mais a mulher. Não fala nada. Vaso, não fala nada, vaso também, senão tu vai dormir de costas. Ele não fala. Só tipo assim, lembra da cara? Entendeu? Não fala nada. Mas o que acontece? Se você, mulher, tiver esse comportamento, você não vai auxiliá-lo a buscar Deus. Você vai ser mais uma acusação. Eu vou falar com os vasos também. Olha, a gente fala que são as mulheres, sabe por quê? Porque elas são mais sensíveis. Posso dar um exemplo? Você chegou até aqui com um probleminha que você não está conseguindo resolver, ou com um problemão, e a gente vai orar daqui a pouco, a gente vai adorar a Deus. Eu vou fazer um apelo, né? E você sente a presença de Deus e você chora. Quando terminar aqui, muitas vezes acontece, pessoas que você nunca viu, você se abraça, começa a conversar, daqui a pouco você conta toda a sua vida. Sabe por quê? Porque você quer ajuda. Você se permite ser ajudada. Ajudar, dá. E os homens? Os homens não. Porque são mais orgulhosos. Varões, sim ou não? Sinceridade, sim ou não? Sim.
Entendeu? Há uma maior dificuldade. Estou te falando, a gente tem experiência no ministério. Há uma maior dificuldade absurda de homens pedirem ajuda. Há uma dificuldade absurda de homens pedirem ajuda. Isso não pode ser uma maldição. Tem que ser... Você tem que ser exceção a essa regra. Entendeu? Peça ajuda. Peça ajuda. Amém? A gente acredita que, e a Bíblia aponta para isso, quando você tem uma família saudável, você faz parte de um ministério saudável. Entendeu? Se você tiver muitas famílias enfermas, pessoas que não querem ajuda, isso, não, vou só para lá, vou amarrar o cabelo, vou botar uma saia aqui, sei lá, depois do dedo do pé, longa e tal, e vou andar com a Bíblia embaixo do braço e tal, e sou eu e eu. Entendeu? A gente aprendeu ontem na doutrina da igreja. Ninguém é uma ilha em si mesmo. Entendeu? Aí você não quer ajuda de ninguém, porque você acredita que você vai chegar lá sozinho. Posso dar uma notícia para você? Você não vai chegar. Nossa, você não vai chegar. Sozinho. Eu vou orar em casa. Não vai chegar. Promessa é para a igreja, querido. Ninguém aqui está fazendo ninguém de refém. Mas, se você não buscar ajuda nas suas batalhas para que alguém guerreie junto com você, você não vai chegar em lugar nenhum. Entendeu? Em lugar nenhum. E não estou proferindo nenhuma maldição sobre sua vida. Só estou te ensinando. Quando a gente assumiu uma célula lá em Manaus, e a gente fala sobre a necessidade de investir em pessoas, nós falamos na semana passada sobre uma das marcas de Jesus é você ter ousadia. É você falar daquilo que você acredita. Só que eu conseguia perceber assim, ó. Aniversário, vai ter aniversário. Amém? Todo mundo convidado, meu irmão. Todo mundo convidado. Vamos todo mundo lá para casa? Vamos. Igreja, todo mundo lá, meu irmão, em peso. Vamos fazer uma oração? Vamos. Pastor. Aí você faz aquela cara de crente ainda, não é? É momento da oração. Bora, orar. Aí não tem o pastor, meu irmão. O líder, líder, fica, vou honrar, né? Vou honrar, vou fazer. E vai orar, meu irmão, o líder. Cá, meu irmão, toma aí o microfone, vai lá, ora aí e tal. Quando a gente incentiva pessoas, a gente começou a ter um comportamento diferente em relação a isso. Porque Deus ministrou meu coração. Sacerdote, você é o sacerdote da sua casa, meu irmão, ore. Mulher de Deus, você é uma auxiliadora idônea e fiel, querida, ore. Hoje em dia a gente vai nos aniversários, aí os irmãos sabem. Teve o aniversário do Aquiles, entendeu? Pai e mãe ora, meu irmão. Que negócio de toda vez estar delegando. Não, meu irmão, assuma uma postura, ore, querido. Ore, puxa a oração. Assuma uma postura. Amém? Então, é a necessidade de investir em pessoas. Investir em pessoas não é só investir financeiramente. Investir em pessoas é você ensinar, é você ter preocupação, você investir tempo. Mas a gente tem que investir tempo em quem quer. Tem gente que não quer. E não adianta. Quer fazer sozinho. Provavelmente não vai chegar a lugar nenhum. Provavelmente vai viver acidente. Provavelmente vai viver tragédia. Por quê? Porque não quer ajuda. Entendeu? Então hoje eu falo para você, abrevie seu caminho, entenda que a obra é do Senhor, a obra não é sua. Entenda que a sua família é uma família de Deus. Que por meio da sua família o nome do Senhor há de ser exaltado, entendeu? Há de ser glorificado. As pessoas vão olhar e vão falar, poxa, que família diferente. Você fala, rapaz, um dia nós decidimos tomar uma decisão muito importante na nossa vida, que fez uma diferença enorme sobre isso. Entendeu? Pais, não queiram que seus filhos experimentem das mazelas aí do mundo, cara. Entendeu? Drogas, vícios, prostituição, entendeu? Assassinato, morte, entendeu? Você fala assim, não, mas não pode ter a possibilidade de alguém ser roubado e ser morto no assalto. Pode acontecer? Pode. Mas é uma possibilidade, né? Ao invés de você colocá-lo num mundo aí que tem bilhões de oportunidades. A gente se deparou com uma cena lastimável essa semana, e a gente está falando aqui de responsabilidade. Vocês sabiam que existem crianças de 5 anos em diante que estão viciadas em pornografia? Não, eu falei 5 anos, não sei, acho que você nem entendeu. Eu falei 5 anos, meu irmão. Crianças de 5 anos. Eu falei assim, meu Deus, o jovem, eu falo assim, o jovem está ali com hormônio e tal. Criança de 5 anos, 6, 7, viciadas em pornografia. Entendeu? Para você ter uma ideia. Por quê? Porque, ao invés de ensiná-lo, é muito mais fácil entregar isso aqui na mão dele, para ele se quietar. Entendeu? Aí eu entrego na mão dele, tem lá, meu irmão, e vai embora, aí se quieta. Isso
daqui pode ser bênção na sua casa, mas pode ser uma porta aberta de inferno dentro da sua casa também. Então tenha cuidado com o que seus filhos andam vendo. Devemos ensinar almas a buscar o descanso no Senhor. Essa é uma verdade, né? Olha o que diz o verso 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Eu não sei se você já viveu isso, porque eu já vivi. Às vezes você está com um problema, que pode ser um problema em casa, pode ser um problema no trabalho, pode ser um problema de enfermidade, o que é que seja. Aí você vai para a igreja, né? Aí chega aqui, você escuta uma palavra, você adora a Deus e, né? E você sai daqui e você fala, caramba, cara, que legal. É igual hoje, eu tinha que estar naquele lugar. Você até se emocionou, você chorou. Olha que bênção. Você sentiu aquele arrepio, rapaz, que até o caco da cabeça arrepia. Que bênção. Nossa, foi tudo perfeito. Tudo perfeito, tudo perfeito. Mas você sai daqui, você quer viver a mesma vida errada que você está vivendo. A mesma coisa. Você procurou descanso? Você procurou descanso? Não. Você procurou alívio. Alívio é diferente de descanso. Alívio é diferente de descanso. Você pode viver uma vida de alívios, se você escolher, mas você nunca vai descansar. São coisas diferentes. Você ir ao banheiro quando está apertado, você tem alívio. Mas você deitar na sua cama e dormir, você experimenta de descanso. São coisas totalmente diferentes. Isso é uma comparação numa vida com Deus. Você querer chegar num ambiente como esse e se aliviar das porcarias, eu vou dizer assim, você vai sentir alívio. Mas se você não tiver uma vida com Deus, você nunca vai ter descanso. Essa que é a diferença. Entendeu? Então você chega aqui e você coloca seus dejetos para fora. Aí quando você volta lá, você começa a se alimentar de novo das mesmas porcarias. Você nunca vai experimentar descanso, você vai experimentar de alívio. O risco disso, sabe o que é? Domingo após domingo você vai querer estar aqui, tendo alívio. Mas nunca vai experimentar descanso. Isso funciona para bebida, pessoas com problemas que buscam bebida para se afogar, até experimento de alívio. Esquece de tudo naquele momento. As drogas, um leito conjugal diferente do seu. Conjugal não. Uma cama diferente do seu leito conjugal, seria isso. Entendeu? Você experimenta naquele momento de alívio, mas nunca vai descansar, porque não está fazendo aquilo que Deus quer. Amém. E algo interessante sobre você ensinar almas a buscar descanso. Como é que você ensina alguém de algo que você não sabe? É uma pergunta franca. Como é que você vai ensinar alguém de algo que você não sabe? Ontem nós estávamos na casa do Lucildo. Cadê o Lucildo? Ali o Lucildo Varão. Fomos lá ontem à tarde. Aí eu fui auxiliar, né? A gente foi ajeitar uma parte elétrica lá. Sou muito bom auxiliando, né? Aí o Varão não me entrega. Chegamos lá e comecei, né? Não, porque a gente é bom em dar piteco, né? A gente é muito bom em... Não, meu irmão, não é melhor assim. Bora e tal. Começou a puxar. Aí eu comecei a ver o Varão puxando um fio para lá, né? Ele puxou um fio e na minha cabeça é assim, para ligar isso aqui tem que vir um fio vermelho e um preto, um amarelo, cor diferente, um negativo e um positivo, alguma coisa assim, né? E quando nós chegamos lá, aí o Varão falou, não, esse aqui é positivo. Eu falei, pô, positivo, amarelo, meu irmão. Positivo. Eu gravei, né? O amarelo é positivo. Aí quando ele voltou de lá e voltou com branco, não, esse daqui é o negativo. Eu falei, meu irmão, tá errado, bicho. O que foi? É o mesmo fio. Não, mas ele vai positivo e volta. Eu falei, não, valeu mesmo. Vou estudar a palavra mesmo. Tem mais futuro para mim. Não entendi nada. Não entendi nada. Só que se você quiser, você pode me chamar para sua casa para eu te ajudar na instalação elétrica. Entendeu? Então como é que eu vou te ajudar de algo que eu não sei, querido? Como é que eu vou te ajudar em algo que eu não sei? O chamado de Jesus, Mateus 28. Ide, pregai a todas as nações e batizai. Como é que você vai pregar se você não sabe? É o chamado para todo homem e mulher de Deus, é pregar. E pregar não é só falar. Pregar é a pessoa olhar para você e falar assim, rapaz, um negócio diferente, rapaz. Entendeu?
Pregue com a sua vida, sem abrir a boca. Sem abrir a boca. E como é que você vai ensinar se você não sabe? Então, que você busque o Senhor e que Ele acrescente sobre a sua vida e que você possa falar desse descanso que você tem experimentado. Entendeu? O salmista nos ensinando, ele diz assim, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar. Ele não fala para ensinar o caminho, ele fala para ensinar no caminho. Tem que ensinar junto. Tem que estar junto. Não é para você apontar uma direção, é para você conduzir enquanto ela não tem maturidade. São coisas diferentes. Entendeu? Não vai adiantar você ter um discurso diferente do seu comportamento. Não vai adiantar. E quando a gente olha para a igreja de Cristo, não adianta você ter um discurso diferente do seu comportamento. Você sai daqui, que bênção de culto, poxa, que legal, top. Você chega lá no shopping, eu estou emboletado com um cara brigando por causa de vaga de estacionamento. Que testemunho que eu vou dar para você? Entendeu? Ou seja, estou vivendo algo, não estou vivendo algo que eu prego, eu sou hipócrita. Você entendeu a diferença? Ou seja, para você ensinar, você tem que saber, senão você não vai conseguir. Você não vai ensinar nada para ninguém. Você vai ter um ótimo discurso e um péssimo comportamento. Isso não adianta. Isso não adianta. Amém. Louvado seja Deus. E para finalizar, é para ti, Senhor. Estou com saudade de ti. A religiosidade atrapalha a obra de Deus. O final, o verso 30 diz assim, ó, Mateus 11:30. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. É incrível, né? Como a gente tem a tendência de fazer acréscimos do que Deus não pediu. Nós temos a tendência de fazer acréscimos do que Deus não pediu. Isso é religiosidade. Entendeu? Mulher não pode usar calça jeans. Mulher não pode usar calça jeans. Entendeu? Tem que usar vestido que começa aqui, termina lá, na bainha para fora, assim, para não parecer nem o dedo do pé. Isso é religiosidade. Isso é religiosidade. Vamos entrar aqui, meu irmão, e sou pastor, querido. Amém? Então todo mundo que entrar, meu irmão, a gente vai ter que beijar a mão, tem que pedir a benção. Parece piada, mas tem lugares que são assim. Não sei se você sabe. Existe um anel que você vai e beija. Isso é religiosidade, isso é heresia. Você entendeu? Ou seja, é quando você começa a crescer algo de que Deus não pediu, que não tem fundamento nenhum bíblico. Nenhum fundamento bíblico. Nenhum fundamento bíblico. Entendeu? Você não pode ver nenhum tipo de filme. Nem os filmes cristãos. Porque pode ter sido feito em Hollywood, é tudo capeta. Quantas obras extraordinárias de filmes que são bênção. Posso citar para vocês aqui vários. Entendeu? Vários. Que são bênção, que eu recomendo que você veja. Mas tem lugares que você não pode ver filme. Porque vai de conta que a palavra de Deus diz. Não estou dizendo que você tem que abrir a tela da sua casa e ver tudo quanto é tipo de porcaria. Não, porque tem filmes que realmente são maldição. Entendeu? Mas existem obras que são baseadas em fatos reais, que são uma bênção, que acrescenta a nossa fé, que nos traz encorajamento, porque são testemunhos. Então que você não seja um religioso. Religioso foi quem Jesus mais combateu em seus discursos, foram os religiosos. Entendeu? Então não acrescente sobre a vida dos irmãos um fardo que Jesus falou que é leve. Agora, vou abrir só um parênteses para a gente terminar. Da mesma forma com que a palavra de Deus diz que o fardo é leve e o jugo é suave, ela também diz que a porta é estreita. A mesma Bíblia que diz que o fardo de Jesus é leve e suave, é a mesma Bíblia que diz que a porta é estreita. Então tenho uma notícia para dar para você. Não vai entrar todo mundo. Entendeu? A porta é estreita. Então, aqui nesse lugar, em qualquer lugar, dentro do seu carro, na sua casa, no seu quarto, no seu lugar de trabalho, a todo momento você pode ser levado ao arrependimento. Você pode ter um encontro real com Cristo. Antes de eu terminar sobre religiosidade, esse lugar não tem nada de especial. É só um prédio.
Não, porque a igreja agora eu vou orar lá na frente, está trancada, eu vou orar na porta, segurando na grade, vou dar 7 voltas no quarteirão, tudo isso é religiosidade, meu irmão. Tudo isso é religiosidade. Esse lugar aqui é só um prédio confortável, a atmosfera do louvor é preparada, meu irmão. Eu tenho certeza absoluta que a presença de Deus é real nesse lugar. Eu dou certeza para você. Posso dar N testemunhos sobre isso. Real, entendeu? Real. Mas não é pelo prédio. Nunca será pelo prédio. O prédio a gente tenta fazer o mais confortável possível para recebê-los. Porque vocês são filhos do Altíssimo. Entendeu? Mas nunca vai ser o prédio. Eu passar aqui na frente, eu vou me benzer, sei lá, vou fazer sinal de cruz. Isso não existe, isso é heresia, meu irmão. Entendeu? Deus se faz presente nesse lugar porque nós estamos aqui. Entendeu? Porque é promessa, onde 2 ou mais estiverem reunidos, Ele estará presente, isso é promessa. E está registrado na Bíblia. Mas não tem nada a ver com a santidade desse lugar. O ambiente é preparado. O ambiente onde você está é um ambiente preparado. Glória a Deus por isso. Mas não tem nada a ver com o prédio. O prédio é só um prédio. Se a gente sair daqui hoje, e o Fabiano vai convidar todo mundo para almoçar na casa dele, e nós chegarmos lá como igreja, adorarmos a Deus e começarmos a exaltar o nome do Senhor, manifestações de Deus vai acontecer naquele lugar também. Você entendeu? Não que não tenha hoje, que é uma família de Deus. Glória a Deus por isso. Mas é para você entender que o prédio não tem nada a ver com isso. Vou fazer o templo do Salomão, porque lá e quando tu entra... Meu irmão, não. Não tem nada a ver com o ambiente físico. Tem a ver com cada um de nós. Entenda isso. Senão você vai acabar fazendo parte de um ambiente religioso. E como eu estava dizendo, sobre atrapalhar, esse descanso prometido por Jesus, ele só foi possível por conta de um evento que mudou a história da humanidade. E não foi o nascimento de Jesus. Você sabia disso? O nascimento que mudou a história da humanidade não foi o nascimento de Jesus. Foi sua morte. Então, a cruz, na morte de Jesus, ela não foi um ato de violência. Ela foi um ato de amor. Porque a entrega de Cristo nos deu o acesso direto ao Pai. Onde o véu foi rasgado, esse acesso ele continua disponível ainda hoje. Eu te convido a ficar de pé. A cruz é interessante, sabe? É uma análise tão profunda a cruz, que para você entender, ela não foi um ato de violência, foi um ato de amor. Mas, eu vou falar para você assim, mas a cruz revela a ira de um Deus justo. Foi um ato de amor, mas a cruz revela a ira de um Deus que abomina o pecado. Entendeu? A cruz revela a ira de um Deus que é justiça. Feche seus olhos, eu quero orar contigo agora nesse momento. Eu sempre peço para que você feche os olhos, porque da feita com que você chega encorajado, ou nesse momento ou nesse lugar, existem irmãos que talvez não estejam encorajados, que talvez tenham passado por circunstâncias ruins, ou ao longo da vida, ou ao longo do ano passado, ou desse ano, ou desse mês, ou ainda essa manhã. Mas como nós colocamos aqui, existe um lugar que é um lugar de descanso. Existe um lugar onde o fardo e o jugo de Jesus é suave. E muitas vezes, diante das adversidades, a gente não consegue enxergar esse lugar. Mas eu quero te fazer um convite nessa manhã. Eu quero te convidar a acessar esse lugar. Não é só uma ideia. Não se trata de uma ideia. Não se trata de um sonho. Se trata de uma realidade. E que o convite quem faz não sou eu. Quem faz o convite é o Pai, que entregou seu Filho por você. Só que eu quero fazer uma pergunta nessa manhã. Eu quero perguntar para você, se você de repente nesse momento sente um toque da parte de Deus e que quer se entregar para Jesus, quer ter esse lugar, quer encontrar esse lugar de fardo leve, de jugo suave.
Eu quero que você dê um passo de fé aqui na frente. Amém.